O dia da morte dele foi um dia que eu jamais poderei esquecer. Todo o fim de semana foi um fim de semana totalmente diferente e todo mundo tem uma história pessoal com esse fim de semana, porque a gente nunca viu uma sucessão de acontecimentos tão nefastos acontecerem, tudo em cadeia. Para você ter uma ideia, eu estava me preparando para entrevistar o Senna na sexta-feira sobre a Tamburello, que era uma curva que já tinha vitimado o Nelson Piquet, outros pilotos. A gente já sabia que era uma curva perigosa. E algo me dizia que era algo importante. E ficou um texto para o Esporte Espetacular na época inacabado. Já tinha escrito todo o texto sobre os perigos da Tamburello, sobre o quanto a Tamburello era um desafio e precisava da entrevista com o Senna. Só que exatamente no momento que eu ia entrevistar o Senna, aconteceu um acidente com o Rubinho na sexta-feira, onde ele quase morreu. Aí eu tive que ir no hospital, não falei com o Senna naquela sexta-feira, só fui falar com o Senna no sábado após a morte do Ratzenberger. E no Ratzenberger, Natenão, acontece algo que chama muita atenção. O próprio Senna falou pra gente que o Ratzenberger tinha morrido na pista, mas pela lei italiana isso não poderia ser divulgado, porque pela lei italiana o evento teria que ser paralisado imediatamente. Mas ele falou, olha, ele morreu na pista e não no hospital. Foi divulgado oficialmente que ele morreu no hospital. O Senna, eu nunca o vi tão transtornado. Aquele dia ele caminhou assim, sozinho, durante muito tempo. Quando eu conversei com ele, ele não quis fazer entrevista, mas ele falou que estava muito contrariado da maneira que as coisas estavam sendo feitas na Fórmula 1. Ele se sentia altamente pressionado, porque fez todo o esforço na condição de melhor piloto para dirigir uma Williams, e no ano que ele conseguiu dirigir uma Williams, ele pegou um projeto que estava muito ruim. Ele era um carro desequilibrado, que tinha que fazer remendos para que ele se colocasse melhor no cockpit, e ele não tinha como explicar isso publicamente, exatamente porque a Williams no ano anterior era um carro que tinha uma diferença enorme para com os outros. Então, como explicar que o Senna na Williams não estava vencendo? Ele tinha conseguido se classificar na pole position em todos os grandes prêmios nessa temporada, mas não tinha conseguido vencer ainda, exatamente porque ele não tinha o melhor carro. O melhor carro, até por quebra de regulamento, era o da Benetton do Schumacher. Então ele estava numa situação de muita pressão. E o acidente dele, o que eu posso contar para vocês, é que tão logo a gente percebeu a gravidade do acidente, eu saí em disparada para o Hospital Maggiore de Bolonha, eu já sabia muito bem o caminho, tinha estado lá com o Rubinho, tinha estado cobrindo a questão do Ratzenberger, eu fui o primeiro jornalista a chegar lá, eu saí com o carro antes dele ser levado de helicóptero, é claro que ele chegou um pouco antes que ele foi levado de helicóptero, mas eu saí uns 15 minutos antes dele ser levado de helicóptero. Então eu pude presenciar toda a sequência. Logo que eu cheguei lá, eu presenciei uma manipulação de eventos. Que manipulação de eventos é essa? Eu via uma série de médicos falando que estavam tentando desesperadamente lutar na vida dele, mas que não paravam de dar entrevista coletiva. Uma junta médica que está cuidando de um paciente, lutando desesperadamente pela vida, eles não vão ficar dando entrevista, eles vão ficar, evidentemente, assistindo o paciente. Então, foram 4 boletins que eu fiz, e desde o início, quando eu cheguei, eu já sabia que ele estava morto, que não tinha mais a menor esperança, e uma série de outras evidências que surgiram também. E não só da questão do anúncio dele, que ele morreu na pista, é o que eu estou convencido por tudo que eu apurei, quando ele mexe a cabeça, aquilo é um espasmo muscular e ali é que ele morre, e todo o resto foi uma manipulação. O que eu posso dizer para você também é que houve uma manipulação na liberação da imagem, uma imagem que iria mostrar um carro se quebrando e que o establishment da Fórmula 1 não tinha interesse nisso. Durante muito tempo, durante meses, a Fórmula 1 escondeu a imagem do onboard camera, mas eu fiquei sabendo, consegui confirmação por várias pessoas dentro da Fórmula 1, inclusive da equipe Williams, até que o Bernie Eccleston, confrontado com essas informações, foi praticamente obrigado a me dar, e eu pude revelar aquela imagem, e é uma imagem que misteriosamente ela é cortada 2 segundos antes do impacto, sob o argumento de que a direção de prova estava captando um outro carro. Mas o que nós sabemos é que a imagem foi gravada e foi captada na íntegra e apenas não foi revelada. Então estamos falando de uma série de manipulações para cuidar da imagem da Fórmula 1,
É evidente que o Senna sabia que pilotava um carro de corrida a 300 km por hora, e isso envolvia riscos. Eu não estou dizendo que pessoas foram culpadas, não é isso. Se trata de um esporte perigoso e o Senna sabia desses riscos, e o Senna era o piloto último a colocar o pé no freio antes de qualquer curva. Por isso, ele era o melhor de todos, o mais arrojado, o mais corajoso e, com certeza, o mais carismático também. Ô Bob, eu não sei se você que me contou, ou se isso acabou se confundindo com o passar do tempo na minha memória, mas diz que a cena de que quando retiraram o capacete do Ayrton Senna, é que a cabeça dele está praticamente destruída por impacto de uma peça. É isso mesmo ou estou enganado? É confusão minha, o Bob? Olha, Datena, quando eu estava no hospital, o corpo dele saiu coberto por um lençol. Mas no necrotério, você sabe, sempre tem esses aproveitadores, essas pessoas que não respeitam minimamente, né? E uma dessas pessoas tirou uma foto do corpo do Ayrton Senna, eu vi o rosto dele. Evidentemente eu nunca exibi isso, eu sequer comprei essa foto que ele queria vender, ele queria ganhar dinheiro com isso, né? Porque achei que não iria significar nada para a investigação e seria um desrespeito à família e à própria imagem do Ayrton Senna. Mas o que eu posso dizer para você é que o rosto do Ayrton era um rosto triangular. O Ayrton Senna, ele morreu exatamente porque um braço à suspensão se transformou numa lança após o impacto com o muro e perfurou por uns 10 centímetros o capacete, agindo com uma lança, entrando e saindo. Ele teve um tremendo azar, porque se não fosse, porque o corpo dele estava intacto, não tinha uma única fratura. Se o braço ou suspensão não tivesse transformado numa lança, num choque com o muro e penetrado acima do supercílio direito, não aconteceria nada com ele. E o que aconteceu foi que houve, evidentemente, muita perda de líquido do cérebro dele. O cérebro dele, que era triangular, ficou um rosto quadrado, não era nenhuma imagem assim que você não conseguisse enxergar, não era isso, mas o rosto estava totalmente deformado. Um rosto que era triangular ficou quadrado ou arredondado, você não conseguia mais reconhecer o Ayrton naquela imagem. Evidentemente, foi um crime o cara ter tirado essa foto. Eu a vi, mas fiz questão de não comprá-la, porque seria um desrespeito a tudo que o Ayrton representou.